Rádio Movimento. Rádio Movimento. De Portugal para o mundo. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Rádio Movimento. Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia aqui na Rádio Movimento. Quinzenalmente trazemos até si iniciativas ligadas à fotografia, em Lisboa e em todo o país, com novas propostas, convidados especiais, que partilham connosco as suas experiências e projetos. Estou por cá de 15 em 15 dias, sempre acompanhado por um grupo das Fabulous Four, que é a Ana Baião, a Céu Guarda, a Clara Azevedo e a Ana Brígida, que hoje está aqui comigo. Estás pronta para o programa, Ana? Claro. Então, ainda bem. Hoje a nossa convidada especial é a fotógrafa Mag Rodrigues. Bem-vinda, Mag. Muito obrigado por aceitares o nosso convite. A Mag vai falar nos seus projetos mais recentes e contar histórias também do seu percurso no mundo da fotografia. E podemos começar já então para tu fazeres uma pequena apresentação da Mag e um bocadinho, e depois avançares com a conversa sobre os seus projetos. Claro. Então, olá a todos. Olá, Mag. Olá, Ana. É um prazer ter-te aqui connosco. Finalmente eu conheço-te pessoalmente. Mas então, para toda a gente que não conheça, mas eu acho que é difícil não conhecer, a Mag Rodrigues nasceu em Lisboa em 91 e é fotógrafa documental e também faz fotografia de autor. É enfermeira e fotógrafa e consegue conciliar o tempo entre os dois trabalhos. O seu olhar cuidador fez com que no seu trabalho se encontrem temas muito ligados ao amor, à morte, à igualdade humana e a valores universais, certo? Tem trabalhos já muito por nós conhecidos, como o projeto do albinismo, a família e as senhoras. E hoje está aqui connosco para partilhar um pouco da sua experiência. Sabemos agora que começaste também uma residência artística e acabaste de me contar que estás a fazer um mestrado em fotografia. Exatamente. Então, será que me podes contar um bocadinho do que é que se está a passar agora no teu presente? Sim. Então, a residência artística está incluída no mestrado, faz mesmo parte do plano curricular e ainda bem, porque acho que por si a definição de residência é uma utopia criativa, não é? Nós podermos nos exilar durante um tempo e pensar só em criar, isso é uma utopia autêntica, principalmente nos tempos que correm, não é? Sim. E, portanto, logo por si a definição é incrível. E neste caso, portanto, faz parte do plano curricular do mestrado em fotografia e esta está a ser com o João Fiadeiro. É uma residência curtinha, se assim se pode dizer, mas não menos intensa, não só porque somos artistas, mas pelo cariz concreto aqui da prática do João. E está a ser incrível, está mesmo a ser incrível. E o que está a ser fascinante, uma das coisas que está a ser fascinante é que ele vai a um sítio tão basilar que aquilo que nós estamos a aprender ou estamos a absorver desta residência artística vai para além da criação artística. Portanto, estamos a ir aqui às fundações mesmo da humanidade, quase. E, portanto, isso é o que está a acontecer agora. Portanto, termina amanhã.
termina amanhã presencialmente, porque depois o resto levamos, não é? Claro. E pronto, e mais concretamente em relação ao mestrado em fotografia, ele está a dar-me aqui um apoio de um projeto que eu já tinha começado antes de entrar no mestrado, antes de começar o próprio ano letivo, que se chama Observatório da Mancha, e concretamente eu fotografo pessoas com vitíligo. Portanto, acho que sabemos, não é, que é uma condição que afeta a pele das pessoas. Portanto, são fotografias em que se percebe do que é que estamos a falar, o que é que está lá retratado. Mas com esta influência do mestrado, lá está, é um observatório em que a mancha vai para além da fotografia documental. Portanto, já é sobre o próprio conceito de mancha em termos metafóricos, em termos da consequência do que é uma mancha existir, portanto, na literatura, na pintura. E é nisso que eu me tenho debruçado nos últimos tempos. Ok. E há quanto tempo é que estás a trabalhar então nesse projeto? Ou seja, para ter uma ideia, porque tu fazes trabalhos muito que dependem muito, que eu vi há alguns hoje na internet, quando andava a fazer um bocadinho mais uma pesquisa sobre ti, que fazes open calls, não é? Sim. Para tentar encontrar estas pessoas. Exatamente. Ou seja, quanto tempo é que tu demoras para fazer estes projetos? Portanto, estes especificamente. Sim. Eu tenho a sorte, e a sorte aqui está entre aspas, no sentido em que eu é que determino estes trabalhos, ou seja, no sentido que tenho uma ideia que as executo, e portanto não há uma deadline concreta. Certo. Aconteceu uma vez ou outra em que há agentes externos que me condicionam dessa forma, que não tem nada de errado. Por exemplo, em contexto de residência artística, por exemplo, tive um mês em Cabo Verde, tinha que concluir, não sei, mas pelo menos produzir naquele período. Certo. E no resto dos trabalhos sou eu que determino, e o que tem acontecido há aquele fenómeno de tu sabes quando já acabou. Certo. Tu sabes. E isso, nós podemos intelectualizar isso, não é? Mas é um sentimento há qualquer coisa ali de que, ok, eu estou satisfeita, não no sentido de teres a certeza que isto está bom, não tem que ver com o valor, mas tem que ver com, ok, eu acho que já cheguei aqui a um sítio qualquer. E, portanto, são trabalhos sempre longos, mas que não têm um fim pré-determinado. Sim, e que nem pois é isso, são determinados exatamente por uma sensação que tu tens. Sim, e que tem coincidido com vamos pensar, fotografo pessoas. Pronto, até agora os trabalhos envolvem pessoas, nem todos, mas vamos focar nos documentais que envolvem pessoas. Até agora isso tem coincidido com fotografar assim um número, mais ou menos, vamos imaginar, no mínimo 7, 8 pessoas, para ter uma amostra considerável, certo. Mas isso não é condição e não é imperativo. Final, exato, sim, e não é imperativo. Para terminar o trabalho. Sobre uma pessoa, portanto, daquilo que eu tenho feito até agora, e portanto isso então quer dizer que ainda implica mais tempo, porque as pessoas têm que estar disponíveis, eu também tenho que estar disponível, tenho que ir a diferentes partes do globo, não só em Portugal. E, portanto, lá está, aqui um conjunto de fatores em que ele, por si próprio, o próprio projeto vai declarando o seu fim, o seu término. Pronto, okay. E fazes um de cada vez? Até agora. Ou já tiveste alguma vez em que se cruzaram alguns, porque imagino eu, não é? Que estando dependente de algumas... Desculpa. como há sempre uma dependência também da disponibilidade das outras pessoas, se existe algum momento em que alguns se cruzem, não é? Que é uma boa pergunta. Assim, trabalhos documentais que envolvem pessoas, nunca estive em 2 ao mesmo tempo. Okay. Mas acontece ir fazendo outros paralelos que não envolvem pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Fiz um que fui à procura na cidade de sombras de árvores, por exemplo. Eu vi esse trabalho, sim. É sombra como paisagem. E então esse lá está, como não envolve pessoas, e eu tenho que estar naquele período em que estou à espera da disponibilidade de alguém, então consegui fazendo paralelo. Mas quando envolve pessoas, nunca aconteceu fazer dois ao mesmo tempo. Gostas de estar mais focada, eventualmente, no tema que também estás a... Sim. Nem nunca sequer acho que se pôs essa hipótese, porque a verdade é que eu fico totalmente obcecada. Sim. E a obsessão, acho que é, por definição, uma coisa muito afunilada. Sim. E, portanto, nunca aconteceu. Ok.
Muito bem. Queres que eu comece a fazer uma sugestão, uma exposição? Podes fazer Tá uma bem. sugestão, sim. Temos muito para falar ainda. Mag, tu não tens agora nenhuma exposição patente, pois não? Não tenho nada agora. Ok. Mas imagino que se calhar este novo projeto se calhar Eu- vai resultar em alguma... Eu espero que sim. exposição, Agora, não é? coincide com o final do mestrado, eu idealizo uma instalação, portanto espero que aconteça. boa. Yeah. Boa. Então vamos esperar depois para isso. Então vamos no próximo sábado. Na verdade, as nossas sugestões hoje, as minhas pelo menos, são todas exposições que ainda não estão patentes e que vão inaugurar a partir de sábado. Esta, no próximo sábado, 10 de maio, pelas 17 horas, inaugura na Galeria Imago, em Lisboa, a exposição Meia-Noite da fotógrafa Helena Gonçalves. Este trabalho, apresentado aqui pela primeira vez em exposição individual, resulta de uma residência artística no Sabugal, integrado no projeto Arte e Território, promovido pelo Jornal do Fundão. A exposição leva-nos até um lugar marcado pela história, onde fronteiras foram palco de contrabando, conflitos e resistência. Através da lente de Helena Gonçalves, conhecemos mulheres de força e mistério. Umas movidas pelo amor, outras confundidas com bruxas, figuras de liberdade e compaixão. Meia-Noite é um retrato poético de um território onde o passado e o presente se tocam. 1 minuto e 29 segundos antes da meia-noite é esse o tempo que nos separa do fim, ou talvez do novo começo. A exposição estará patente até 7 de junho e pode ser visitada às quintas e sextas das 16 às 19 e aos sábados das 15 às 19 na Galeria Mago. Fica na rua do Val de Santo António, 50C, entre Santa Apolónia e os Chapadores. É uma exposição, por isso que vamos, no próximo sábado, estar presentes, e espero que vocês possam estar também. E se calhar eu pedi a Tana para fazeres continuares a conversa com a Mag aqui mais para o percurso profissional dela. Sim, para o percurso profissional, como é que começou a coisa toda, isto de enfermeira, fotógrafa, como é que começou isto tudo, é preciso desvendares isto. Tu tiveste dificuldade, não foi? Em saber. Muita dificuldade. Pois. Muita dificuldade. Vamos. Desmistifiquemos. Exato, é para isso que cá estamos. Sim, então, conta-nos. Como é que começou? Teve todo o interesse pela fotografia? Sim. Como é que a coisa aconteceu? Eu acho que consigo datar provavelmente 14, 15 anos. Sim. Eu descobri... Atrás ou quando tu tinhas? Quando tinha, descobri. Okay. Exato. Sim. Já estou tão velha que tenho que simplificar isso. Desculpa. Nada, está certíssimo, de facto. Mas por acaso até acho que coincide. Se há 14 anos ou com 14 é a mesma coisa. Não é. Já não tenho 28. Não está certo. Mas é, sim, 14, 15, assim, a ficar mais a sério, e o a sério é com imensas aspas, ali talvez no secundário. Portanto, já falamos de 16, 17. E estava a dizer que descobri há umas poucas semanas uma pen onde a minha mãe tem as primeiras fotografias que eu fiz, vergonha alheia total, mas é assim, é o que é, evento canónico, não é? Em que eu utilizava os fotologs ou os fotoblogs que existiam. Sim. Quem portanto, não? Quem não? Evento canónico, eu sabia. Eventualmente é geracional. Exatamente, e está certo. E Sim. em que costumo dizer que eu adorava que aquilo ainda estivesse disponível, porque era uma coisa super pessoa incompreendida, não sei o quê. Enfim, está certo, adolescente, está tudo ok. Bate tudo certo. Exatamente. Todos os tiques. Achamos que somos muito diferentes, mas somos iguaizinhos entre nós. Portanto, está... E, portanto, acho que foi aí, mas foi uma coisa muito, muito pouco consciente, no sentido consciente em relação a esta arte concreta da fotografia. Certo. Portanto, havia inputs artísticos por parte de toda a família, portanto, sempre fomos, eu e o meu irmão, neste caso falo eu e o meu irmão,
Portanto, crescemos com os meus pais, com os nossos pais, e sempre houve esse input de sensibilidade para coisas que não terrestres ou terrenas. Portanto, a parte de irmos ao cinema, mesmo, por exemplo, uma coisa também que o meu pai fazia muito, que era, se nós não conhecíamos uma palavra, então vamos vê-la à enciclopédia, na altura, ou ao dicionário, e, portanto, e ver mais longe as coisas. E portanto, eu já tinha esse fuel. Depois deram-me uma câmara compacta que me foi roubada na escola, e houve um comentário que me ficou marcado nessa altura em que eu comecei a perceber que se calhar havia qualquer coisa. E eu cheguei a essa tal fotografia que está na pena da minha mãe, que é exatamente aquela. Que é um autorretrato, coisa que eu não faço de todo agora, portanto não houve essa continuidade, mas tem que ver com outra parte. Era um amigo na altura, o Miguel, e ele viu o post, portanto no fotoblog, que tinha imagem e texto, e ele disse, esta imagem está cinematográfica, esta fotografia está cinematográfica. Portanto, eu estava a preto e branco, ali a questão do enquadramento, também talvez a cara com que eu estava, tinha o sol a iluminar a minha cara, mas... E ele dizer aquilo, ok, se calhar há aqui qualquer coisa. E também, paralelamente, a minha mãe também e o meu pai também, informalmente, iam dizendo, olha, há aqui qualquer coisa. Pronto, e foram experiências no quarto em Mãe Martins, portanto, eu vivi nos subúrbios até aos 19 anos, numa vila perto de Sintra, e lembro-me dessa fase, portanto, câmara compacta no quarto. Mas lá está, nunca foi o suficiente para, como acontece com outras crianças e com adolescentes, de é isto que eu quero fazer. E eu não tive isso. Foi um processo. Foi um processo e demorei muitos anos a fazer as pazes com isso, porque é aí que entra a enfermagem, que foi um total erro de casting. Portanto, eu agora já falo tranquilamente sobre isso e acho que também já passei a fase, porque às vezes o que as pessoas dizem é Meg, mas vais ver que isso depois faz sentido, e eu acho que também é válido dizermos que às vezes não, que às vezes não, às vezes há decisões, tomamos decisões que neste caso são muito importantes ou determinantes porque ditaram um percurso de ensino superior que eu tive, não é? Sim. E depois de uma respectiva profissão e ganha-pão. E não, se der às vezes não faz sentido e está tudo bem. Há essa aleatoriedade na vida que não tem depois um significado nem uma ponte com nada. Nós depois podemos fazer um exercício que é perante aquele cenário que estamos a viver, o que é que fazemos com isso? Não é? Pronto, e isto para dizer que a enfermagem, não estava à espera que tu referisses isso, mas é uma coisa já muito residual. Sim. E aquilo que eu não quero, quando eu digo que é um erro de casting, é no sentido de, para mim, portanto, não tem nada a ver com a área em si. Claro. Mas eu acho que essas coisas são muito pessoais, não é? Portanto, eu acho que nós, mais uma vez falando se calhar nesta coisa geracional, eu imagino que nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. 34. Tenho 38. Tens 34? 38. Pronto, está bom, está próximo. Estamos perto. Mas eu acho que esta questão do geracional é muito, na nossa altura, era muito necessário nós entrarmos na faculdade e termos um curso, não é? Para nos dar essa independência. Sim, portanto, sim. se calhar um curso de fotografia, principalmente para uma mulher, ainda naquela altura, mas sabes que não era se calhar a opção mais normalizada para um pai. Aqui a questão é essa, é que eu não tive esses pais. Eu tive os pais que, se eu soubesse o que queria, eu ia para onde fosse. Mas ainda assim eu acho que existem muitas coisas. Eu também não tive, tanto que eu não fiz um curso superior, mas ainda assim eu acho que existe muita coisa que nos chega. Sim, há uma pressão latente. Há uma pressão, sem dúvida. Sim, isso sim, percebo. Então, sim. Eu acho que há estas coisas todas que nós temos de continuar como todos os nossos amigos, como os nossos colegas, não é? Sim. Toda a gente entra na faculdade, então porquê é que nós não vamos? Exato, nem pomos em causa que é uma hipótese não ir. Sim, sem dúvida. Sim, mas aqui não, mas de desculpa, facto... mas continua. Nada, está ótimo. Mas aqui seria injusto da minha parte não referir isto, que é... E daí... Este exercício de fazer as pazes com a minha biografia, porque se eu tivesse sabido, os meus pais, que são muito meus amigos e do meu irmão, eles tinham proporcionado essa oportunidade de, se eu soubesse que queria fotografia na altura, eles... Tinham-te incentivado a isso. Vai para onde quer que tu queiras. E o meu irmão assim foi. O meu irmão foi estudar para a Inglaterra, licenciou-se lá, depois foi para fazer mestrado noutro país. Portanto... olhando para trás naquele exercício totalmente inútil que é, eu não posso mudar o passado e, portanto, ficar frustrada é inútil porque não posso mudar, mas não consigo evitar, não é? Não consegui evitar, de facto, pensar, se eu tivesse sabido, eu podia
ter ido, sei lá para onde, não é? Mas não achas que eventualmente, porque eu conhecendo o teu trabalho, não é? Não achas que eventualmente houve algumas coisas que também a enfermagem te trouxe para o teu trabalho? Exato. Ou seja, começar de um sítio que se calhar não era aquilo que nós mais queremos, mas que é um sítio que depois te leva a outros caminhos que se calhar fazem com que te encontres novamente, não é? Sim, e daí ser a tal história de, então, se eu estou neste cenário, então, o que é que eu faço com isto agora, já que estou aqui? Ok, sim, e isso sem dúvida. Portanto, os primeiros trabalhos que eu fiz, e hoje é muito engraçado estarmos a conversar hoje, porque estive no arquivo, no arquivo fotográfico, no Arquivo Municipal de Lisboa Fotográfico, onde me sentei exatamente na mesma mesa, não sei se é na mesma cadeira, em 2018, com o único trabalho que tinha, e agora voltei lá, passaram estes anos. E, portanto, obviamente que, agora, em retrospectiva, eu fiz eu fiz o que pude com a fotografia, com o contexto que estava a viver e a circunstância que estava a viver, e, portanto, até situacional. E, portanto, o meu primeiro trabalho acontece no sítio onde eu trabalhava, no Hospital Santa Maria. É lindíssimo esse trabalho. Pronto. E eu, daí também o exercício de fazer as pazes de, ok, Meg, fizeste isso, e eu aí já estava, isto para responder ao que perguntaste, talvez estava a meio do curso de enfermagem, talvez não a meio, mas aí para o final, e era uma convicção de eu, assim que acabar de me licenciar nisto, eu vou inscrever-me na escola de fotografia, e assim foi. Portanto, aí eu já... Aí tu já sabias. Aí sim, exatamente. Sim. Aquela convicção, ela nasceu ou ganhou vocabulário ou consciência durante a licenciatura em enfermagem, e, portanto, eu tinha essa convicção, e assim foi. E depois de me licenciar, fui trabalhar como enfermeira para o Santa Maria, onde fui extremamente infeliz, foi mesmo muito difícil, mesmo nível 1000, mas já está passado, e foi por sair de uma formação nesse hospital que fui ao piso -1 e que vi aquelas oficinas todas que fotografei, e nasceu o primeiro trabalho. Portanto, o primeiro trabalho, assim, que eu digo que é mais a sério, porque nem que seja em termos temporais. Sim, tinha um corpo, se calhar, que tu te orgulhavas a mostrar, pois, não é? Orgulhar não sei, mas que... Sentias-te mais segura, pelo menos, eu acho que sim, exatamente. E, perdão, e nem que seja, o que eu estava a dizer, nem que seja porque implicou algum tempo e profundidade. E portanto, mas agora, em relação, para terminarmos da enfermagem, essas pazes também foram feitas porque devagarinho vou chegando à fotografia. Mas tu já não estás a trabalhar de todo? Muito residual, muito pouco. E é uma convicção e que não vou ficar lá. Sim. Porque acho que, de facto, não é ali que eu acrescento ao mundo. Exato, que pertenço. É mesmo isso, é que pertenço. É só isso. E olho para as pessoas que pertencem lá, efetivamente, e é preciso... acho que é uma área que, por excelência, tem que se pertencer. Tem que se acreditar naquilo. Não vejo nenhum ponto de encontro entre uma área e outra? Não. Completamente teoricamente consigo ver. Agora, para mim, não. Okay. Para mim, não. E está tudo bem. Cada pessoa, não é? Claro. Está onde pode e quer, ou pode, neste caso, mas agora falo, se fosse tudo ideal, não é? Mas se calhar no final também encontras de outras formas, não é? Porque agora este trabalho que estás a fazer, se calhar agora no presente, ou seja, também o outro das senhoras, não é? Há sempre, se calhar, alguma ligação com a medicina, vamos dizer assim. Sim, mas lá está, ou seja... Mas não tem de ser. Ou seja, estou só a dizer se calhar tem só acontecido. No caso das senhoras, que foi o trabalho seguinte ao subsolo, no Santa Maria, também aconteceu porque tinha a porta aberta de um estágio curricular de enfermagem. Portanto, tenho noção dessas partes, dessas ligações todas. Agora, isso é mais de perante estas oportunidades e estes cenários... claro, mas acho que uma pessoa tem sempre de aproveitar essas oportunidades. É isso, porque em termos de identidade, não estou lá. Não é isso.
Se calhar, ia dizer que em relação ao trabalho agora das pessoas com vitíligo, se calhar se eu não tivesse estado na área de... Se calhar tinhas interessar-me-ia interesse à na mesma. Sim, Certo. porque há outra coisa e agora anterior. deixando então a enfermagem, ainda temos um bocadinho de tempo, ou não? Temos, eu estava a pedir para colocar a fotografia. Pois eu ouvi a bichanar. O que é que se passa? Estás a ver? Já estou. Não ouço, não interferem comigo. Não, então deixando assim a enfermagem de parte, qual é que foi então? Portanto, fizeste o curso e portanto Sim. vamos entrar agora na fotografia. Então, Exato. como é que aconteceu tudo? Depois, então, formei-me em... Pois, nós ficámos imenso tempo a falar em enfermagem. Pois foi, Estás a pois ver? foi. Pá, foi. Vou fazer mais as pazes ainda. Exato. A partir de hoje nunca mais falo. Cá está esta fotografia que é um bocado a falar. Exato, sim. das senhoras, exatamente. Sim. É isso mesmo. A Ana Paula. Pronto, então depois foi a tal questão de vou inscrever-me na escola de fotografia. Certo. Fiz o curso de fotografia profissional. Enquanto estava a trabalhar no Santa Maria, portanto muitas vezes tinha turnos da noite e ia de manhã para a escola, mas eu extremamente feliz. Claro. Eu estava finalmente a chegar a fazer casa. aquilo que querias. Sim, e portanto é mesmo aquele exemplo, é um exemplo gritante para ilustrar aquele clichê ou aquele provérbio de facto que quem corre por gosto não cansa. Lamento esta corniness Mas é minha. verdade. Mas ali foi mesmo verdade. Ali era mesmo isso. De facto, vamos buscar um motor e força, de facto, porque ainda para mais relativizando quando esteve mal antes, não é? Quando esteve mal. E pronto, e fiz o curso em fotografia profissional. Gostei muito mesmo. E depois atiro-me então... Para o método que tem sido o mesmo até hoje, que é, eu estou sempre a construir um trabalho documental, sempre. Nunca houve assim um período em que posso não estar sempre a fotografar, mas há uma ideia que quero perseguir. Posso pôr o dedo no ar? Diga, E de onde é Dona que Alda, vem... E de onde é que vêm essas ideias? Aquele mistério. Eu sei que esta é uma pergunta difícil. Sim, porque não deve ser... Não é uma resposta Sim. simples. Eu acho que quando depois já temos várias séries, não é? E tu sabes, depois consegues olhar para o conjunto das séries e perceber que há uma linha que as une e tu aí consegues chegar a essa resposta, não é? Ok, de onde é que vêm as ideias? Vem de um cocktail do sítio onde nós estamos no mundo, daquilo que nos inquieta, daquilo que nos intriga e que, portanto, queremos ver, queremos saber mais, temos curiosidade. Portanto, acho que há sempre esta parte indiscutível, porque senão não tínhamos vontade de ir ver. Claro. Não é? No nosso caso, literalmente, temos que ver. E ver é conhecer, é saber. E, portanto, acho que é um cocktail maravilhoso e misterioso de uma inquietação, de temas, é isso, que nos inquietam, que nos despertam curiosidade. Temos esta parte voyeurística. Que se quer entrar para perceber. Exatamente, é isso mesmo, para descortinar. E é isso, mas depois há uma parte que é misteriosa, não é? E falo aqui mesmo até do próprio aparecimento de uma ideia, porque nós não... É verdade que isto se treina e que nós podemos forçá-lo, mas eu não consigo estar agora aqui e dizer assim, espera aí que eu vou ter uma ideia. Não é? Claro. E, portanto, esse fenómeno que não é aleatório no sentido que vem de uma nutrição da nossa cabeça, do nosso mundo, mas quando aparece é, uau, mas porquê agora? É porque é um conjunto de N variáveis. Sim. Inconscientemente vi uma coisa que me fez ligar com aquilo e, epá, para lá, isto inquieta-me. Portanto, eu acho que é isso. Acho que é essa junção de inquietações com uma parte de mistério que eu adoro, da mente humana. É isso. Ok. E tem sido sempre com... Não é sempre com residências artísticas, imagino. Não. Ou seja, isto é um mundo que para mim também é uma novidade, porque como estou mais dentro do jornalismo, quando, para mim tenho 1500 questões sobre como é que estas coisas funcionam, não é? Portanto, como é que tu encontras formas, por exemplo, de fotografar, ou seja, como é que eu ia te explicar?
É através de residências artísticas? Vais falar Não. primeiro com alguém que propões uma ideia e depois essas ideias tornam-se em realidades como uma exposição ou como um livro? Como é que... Bem, livro? Mas bom, estou a falar... sim, no geral. Sim, no geral. É engraçado que estás a perguntar isso porque uma rapariga com quem estive há bocadinho, ela fez-me exatamente a mesma pergunta. Sim. E não está associado a residências. O trabalho que fiz associado à residência foi uma residência, foi o trabalho chamado Platô, que foi da residência em Cabo Verde, que era um programa, uma residência entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto de Camões. Sim. Uma cooperação. E esse aí, mas mesmo assim para esse nós tínhamos que candidatar com uma proposta e, portanto, tive que criar a ideia à mesma. Mas aqui, não sei se estás a falar da questão do financiamento, não é? Disso. Também podemos falar da questão do financiamento, mas era mais uma questão de já teres, ou seja, tens uma ideia e já apresentas a alguém que pode ter um interesse no trabalho, ou fazes e depois apresentas. O que é que vem primeiro, por exemplo? Vem sempre a ideia primeiro e executá-la. Não sou nada boa em pensar sobre o fim do trabalho. Certo. E quando falo do fim, falo no suporte que ele depois pode adquirir. Portanto, a sério, eu não adorava um dia ter uma equipa em que trabalhássemos em cooperação sobre a pensar, isso. Sim, porque a minha cabeça não funciona assim, por isso é que há pessoas que são dessa área, não é? Tem corrido muito bem. É isso. É que é mesmo isso que é o meu método é este. Há uma ideia e falaste há pouco falaste das open call e o Instagram tem sido absolutamente incrível para isso, porque tenho uma ideia que envolve um público ou uma comunidade no sentido lato. Atenção que há trabalhos que foram feitos de outra forma. Posso explicar como é que aconteceu aí. E eu, então, lanço uma open call. Já aconteceu ter a ajuda do público, por exemplo. Ajuda do público. Parece um concurso. Neste caso era do jornal. Mesmo do jornal. Ainda bem que eu esclareci isso. Não achavas que era a ajuda do público. Não, é do jornal público. Mas normalmente basta o Instagram, que é, sério, adoro o Instagram para este fim. Acho que é uma comunidade que passa a palavra daqui para ali. Passa a palavra, é super rápido. Fazes um repost, é super rápido, um story, e as pessoas interessam-se e aquilo é muito rápido. E, portanto, o método é este. Ideia, Meg Rodrigues fica logo obcecada, portanto eu fico obcecada com a ideia totalmente e tenho que executar. Portanto, vamos procurar o público-alvo, pode ser open call, às vezes, por exemplo, como aconteceu com o caso das senhoras que vimos, eu aí redigi a proposta e fui à própria instituição, fui à Casa de Saúde da Idanha, mas aí é diferente, pronto. E, portanto, é isto, recolho, através da open call, recolho pessoas que olham para a premissa do trabalho e, eu revejo nisto. E, portanto, contactam-me de volta. E isto é assim, mas não é sempre. Porque, por exemplo, quando fui fotografar para Rabo de Peixe, fiz o trabalho património sobre as mulheres de luto, não foi assim, não é? Eu não fiz nenhuma open call, eu fui para lá. São comunidades muito mais fechadas e mais complicado, obviamente. Exato, mas entra aqui um fator-chave, que é a minha amiga Adelina, que é, pronto, eu fiz uma amiga lá, e se ela até está a ouvir isto. Podes dizer olá. E posso dizer olá, Adelina Sousa. Isto agora começa a ser mais rádio ainda. Exato. Não, mas eu digo-lhe sempre que este trabalho é dedicado a ela. Sim. E isso também tem que ver com o método de como é que construo o trabalho. Quando são... e na maioria das vezes é assim, não é? Eu nunca fotografei nada que me fosse totalmente próximo, portanto não exclusivamente. Posso incluir, como neste trabalho do vitílico, quero fotografar o meu avô, mas não vou fotografar só o meu avô. Portanto, eu não domino todo o contexto, nem sou desses sítios. E no caso de Rabo de Peixe, não mesmo, não é? E o que aconteceu foi, eu fui para lá, sabendo que queria fazer um trabalho lá, e tive muito tempo em campo, sem saber o que é que ia fotografar. Só estive lá, sozinha. Até que depois houve um contacto de outra amiga,
também muito, muito especial para mim, e para te responder também em relação a financiamentos e tudo mais, em que às vezes eu construo trabalhos porque é com a ajuda dos meus amigos que me dão guarida. No caso, em Rabo de Peixe, nos Açores, eu ficava em casa desta minha amiga e utilizava o carro dela, porque senão eu não conseguia fazer o trabalho. Portanto, isto é tudo, são tudo Isso coisas é uma infeliz priceless. realidade portuguesa. Exato, exato, é verdade. É a questão de como é que olhamos para a arte, exatamente, e para o valor dela. E portanto, no caso depois isto, ok, e conheci a Adelina, que tem um papel muito importante mesmo na própria vila de Rabo de Peixe, na zona pescatória. Eu estive mesmo na parte pescatória, e a Adelina é uma figura que está numa família que é muito querida pela comunidade, por causa do seu pai. Tudo começou pelo seu pai, o José Expedito, que tinha uma barraca, como eles chamam, que é uma loja, mas começou por ser uma banquinha onde tinha fruta, onde vendia fruta, e que fiava muito. Lembro-me dela contar isto. E, portanto, e depois acabou por falecer, e as pessoas, algumas pagaram, outras não pagaram. A Adelina conta isto, e, portanto, ela faz parte desta família que é querida. E então ela tem uma certa... Abriu portas. Sim, e eu digo-lhe mesmo, este trabalho é dedicado a ti, porque sem ti ela é super disponível, é uma pessoa muito, muito especial, e foi uma amiga que ganhei com um trabalho. Não estava à espera, pronto. E é aliando-me a estas pessoas, não só nas Open Call, mas depois com pessoas que são das comunidades, das próprias comunidades, e que fazem um trabalho que eu ia demorar anos a fazer, que era chegar às pessoas, nem que seja no sentido de abrirem a porta de casa. É isso, é que a maior parte das vezes também para fazer determinados trabalhos nós precisamos daquela uma pessoa que é quem nos... Claro. E acho que há que falar sobre isso, porque sim, é verdade. Não há, acho que até é bom falar sobre isso no sentido das pessoas perceberem que, porque às vezes as pessoas abordam-me no sentido de, mas como é que tu fazes? Pessoal, é possível. Porque eu faço e eu não tenho conectos nenhum de todo, portanto e passa por isto de nós aliarmos-nos a alguém, mas não pode ser interesseiro, não é? Não, a pessoa acho tem que ser uma coisa naquilo genuína também. Exato, claro. Acho que isso se vê também. Sim. Podes enganar um ou dois, mas pronto, depois ok, mas há alguém, e tive muita sorte com o facto da Adelina ser assim, de perceber a importância daquilo também. Sim. E portanto nós estamos lado a lado. Sim. E é isso. Se calhar dispersei tanto. Não, está ótimo. Muito bem, eu vou fazer mais uma nova sugestão, porque se calhar ainda há coisas do passado e também não sei o quão queres falar do teu futuro. Às vezes há coisas que não se quer muito, não é? Não escondo nada. Eu ainda tenho mais uma pergunta, se quiseres aguardar. Não, vamos a uma sugestão, porque depois, só para dar um bocadinho mais de parar este ritmo. E neste momento damos um salto para Braga. E também por isso, neste sábado, 17 de maio, às 17, inaugura na Galeria da Estação, no Largo da Estação em Braga, a exposição República, do fotógrafo António Pedrosa, uma organização dos encontros de imagem. A exposição vai estar patente até 28 de junho e propõe uma reflexão visual sobre a identidade. As fotografias foram feitas num território real, mas sem qualquer referência geográfica explícita. Não há ruas, nem edifícios ou monumentos. Apenas chão, plantas e retratos de pessoas sem um fundo identificável. O resultado é um espaço genérico que poderia ser em qualquer lugar ou em lado nenhum. Os retratos impressos a preto e branco, com forte recorte e alto contraste, foram captados com uma câmara de grande formato. É uma tecnologia que exige sempre algum tempo para que se fotografe e colaborar com o fotografado. Já as imagens, ou seja, em contraste, o António Pedrosa fez imagens de natureza com uma das primeiras câmaras digitais, uma pequena Cássio, que apareceram no final dos anos 90. Por isso, a cores e ampliadas em grande escala estas fotografias criam uma sensação de uma natureza artificial. Ele pô-las muito grandes e isto é tudo com conversa, porque ele me explicou, tive que ligar, a exposição ainda não inaugurou, mas ele explicou-me como é que fez e as fotografias estão em grande formato e por isso completamente pixelizadas. E no fundo ele diz que fotografou sempre de cima para baixo
e por isso não percebes onde é que estás. Ele disse-me onde é que estava, mas não se vai desvendar. É sempre no mesmo sítio e tens os retratos dessas pessoas nesse sítio, por um lado, e por outro tens a natureza fotografada e misturando as duas coisas que cria este novo território, este diálogo entre estas duas abordagens, uma mais clássica e outra assumidamente digital e datada, acrescenta uma camada de leitura sobre o tempo, a memória e o próprio ato de ver. A República não representa um país, mas propõe um espaço imaginado onde a igualdade possa existir. Uma exposição que nos convida a olhar o outro, a repensar a forma como nos ligamos. E agora sim, proponho-te então mais uma pequena pergunta que tu querias fazer à Meg, não é Mag? Eu respondo pelos dois, pode ser. É uma pergunta que me fazem muitas vezes, Meg ou Mag? Os dois, eu respondo pelos dois. Eu imagino que seja... É Magda, não é? És Magda. É verdade. Desculpa. Nós uma vez então deveria ser Mag. É um raciocínio é esse. Numa exposição que fizemos com uma fotografia, tu lembras-te? Qual é? Everyday Covid. Sim, o Everyday Covid na pandemia. Pusemos, por alguma razão, alguém escreveu, não é Magda, isto era um erro, e escreveu lá Magda. Depois tivemos que corrigir, e depois fomos lá e tal, apagámos, etc. Sim. Mas se puder ser Meg ou Mag, eu agradeço. Claro. Ok. Magda não responde. Então, a pergunta é, que eu também vi, que és apologista do... a fotografia com o telemóvel. Agora estava a tentar dizer o termo certo em inglês, mas nem isso me veio. Smartphone photography. Exato. Ok. E então, hoje em dia, que tanto se fala desta história, desta guerrinha, não é? De fotógrafos versus telemóveis. Então, qual é que é aqui a tua... Ajuda-nos. Ajuda-nos todos a encontrar a salvação. Responsabilidade. Eu acho que é totalmente irrelevante qual é o dispositivo que estamos a utilizar. Não há volta a dar. Ou seja, eu adoro fotografia com telemóvel, mesmo no sentido de achar um objeto poderosíssimo, mas lá está, aplicado à atualidade. Porquê? Porque conseguimos, no mesmo minuto, fotografar, editar, pós-produzir e publicar. Certo. Pronto. Depois podemos falar sobre a velocidade disso. É outra questão, ok, não é? Que isso tem uma consequência, esta eficácia e eficiência, nunca sei a diferença, mas pronto, vamos dizer os dois, tem consequências, de facto, de não pensarmos tanto no que estamos a fazer. Em termos imagéticos ou criativos. Qual é o mal? Não é? Qual é o mal? E, portanto, acho que existem os espaços para esses dois tipos de fotografia que, na verdade, só se distinguem no dispositivo. Mais nada. Não acho que um esteja a pôr o outro em perigo. Não acho nada disso. Mas tu utilizas de formas diferentes, ou seja, existe algum trabalho teu que tenhas feito só com... Sim, existem vários, sim. Okay. Existe, por exemplo, e lá está, aqui deu imenso jeito, um trabalho que se chama Mãos, no metro de Lisboa. Eu utilizei precisamente o telemóvel para não ser apanhada, porque esse trabalho pauta-se pelo gesto das pessoas, não é? Eu fui à procura da pose que as pessoas adquirem sem estar a pensar e, portanto, no metro temos um tempo de viagem e temos assentos que me permitem estar à frente da pessoa para ver, e se eu tivesse uma câmara, sou péssima. Fiz o workshop com a Pauliana em 2017, nós tínhamos lá um colega, o Paulo, que ele era incrível a fotografar com uma câmara gigante e ninguém dava por aquilo. O trabalho dele, que é fantástico, que é uma série de retratos feitos todos, uma série feita ali na Almirante Reis, aqui na Almirante Reis, sim, com uma vontade fantástico. Eu não tenho isso. Portanto, o telemóvel foi fantástico nesse aspecto. Eu preservei minimamente a identidade das pessoas, portanto não há caras nesse trabalho. Sim, claro. Mas eu tenho que admitir que de facto que não disse às pessoas nada.
porque senão perdia-se precisamente essa Sim, uma essa pessoa, a pose. partir do momento em que uma pessoa fala, já... Ah, sim, claro, Já fotográfico. perdi. Já mudou. Já foi. Já não dá. E portanto, tenho esse trabalho que foi exclusivamente feito, e depois continuei, quando foi durante a pandemia, continuei esse trabalho em que as pessoas, houve uma fase em que começámos a usar luvas nos transportes públicos. Sim. Então fui à procura dessas mãos com luvas. Ah, uau. Yeah. Ainda bem que isso depois caiu, as pessoas deixaram de usar isso, mas eu apanhei ali um períodozinho em que estávamos todos com isso e deu. E portanto, sim, super. Por exemplo, a sombra como paisagem, também com telefone. Com telemóvel. Aquilo está altamente desenvolvido para termos imagens ótimas, uma qualidade surreal. É incrível, está é ótimo. verdade. Para mim não substitui a câmara. Os meus trabalhos documentais são todos com câmara. Com câmara, claro. Mas lá está, acho que há espaço para as duas coisas. Acho que tem vantagens, um e outro. Não vejo desvantagens. Sim, eu também acho. E acho que não põe em causa nada, nem em perigo nada, mas... Porque a base não tem que ver com o dispositivo. Fotografar não tem que ver com a câmara. Sim. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver connosco. Só. Sim. E nós, como utilizamos eventualmente também o dispositivo em si, não é? Sim. Porque eu sinto que faço... Não sei, comigo, por exemplo, eu acho que sinto que faço... uma coisa diferente quando pego no telefone do que quando pego na máquina. Super, não é? Então, super. Eu também. Então são formas de utilização diferentes até da própria... Por acaso essa questão é muito engraçado, porque isso é verdade. Não é só por ter limitações tecnológicas, é verdade. É a Nós forma de pegar, é a forma de olhar, é ver através do visor, não é? Isso mesmo, é verdade. Há coisas que eu não consigo replicar com a câmara, por exemplo. Pois. Não consigo. E a partir da pessoa diria, não, mas o telefone é que... Não, é mesmo isso. Tem que ver com o gesto, tem que ver com o visor, com estarmos a ver, com o automatismo. E, portanto, ainda bem que isto existe. Pois. Pronto, agora depois podemos falar sobre outras questões e da tal produção de imagens, aquele... não, mas não vale a pena. Pronto, não é? Não vamos Queremos ser saber modelos. ti. Está bem esclarecida essa parte. Eu vou fazer, tenho mesmo que fazer esta sugestão, e que também é este sábado, 10 de maio, às 15, uma inauguração entre as 15h30 e as 19h30, em Lisboa, na Galeria CC11 Imago, uma mostra que nos convida a olhar com atenção para os fenómenos do racismo e da xenofobia em Portugal, através de imagens que nos aproximam de histórias muitas vezes ignoradas. Num país cada vez mais diverso, persistem desigualdades que atravessam gerações e se fazem sentir no acesso ao trabalho, à habitação e à justiça. A exposição parte da ideia que não basta recusar o preconceito, é preciso conhecê-lo e enfrentá-lo. Joy Bangla, do fotógrafo Filipe Bianchi, dá-nos a conhecer o cotidiano da comunidade bangladeshi do bairro do Intendente, em Lisboa, aqui ao lado, mostrando os seus laços com o território. Ao lado, o slideshow Racismo Mata, de Horácio Villa-Lobos, apresenta-se imagens de manifestações e contra-manifestações em Portugal, um registro direto da tensão e do confronto, mas também da mobilização coletiva contra o ódio. Cristina Sampaio junta-se com uma seleção de cartoons que expõem com humor e crítica os mecanismos da exclusão. E a SOS Racismo marca a presença com faixas, palavras de ordem e o Dicionário da Invisibilidade, que desafia o apagamento histórico de tantas vidas. A inauguração conta ainda com um concerto de tampura, um instrumento de cordas tradicional, pelo músico Mustafa Anwar Swapan, às 18 horas. Tudo isto é sábado, começa às 3h30, às 18 temos o ponto alto com música. A exposição decorre até 28 de junho, pode ser visitada de quintas a sábados, das 15h30 às 19h30, na Rua de Val de Santo António, 50 a Lisboa, por isso é mesmo ao lado da exposição da Helena, quando quem lá for vai a uma e depois vai a outra, e ao longo deste período, enquanto a exposição vai estar patente, haverá também conversas públicas com autores e ativistas que vão ser organizadas e depois anunciadas. E então passamos para o resto da conversa, estamos assim já Falta com o futuro. um futuro, Parece que estamos no tarot. curto futuro. Então agora lança essa carta, vá. Então a carta do futuro. Exato, que medo. O que é que tens alguma coisa assim planeada ou vais deixando... Ou seja, neste momento também tens o mestrado para terminar. Sim, e isso por acaso está a ser inédito no sentido em que tenho um projeto fotográfico
ongoing, portanto é o tal Observatório da Mancha, mas por estar no mestrado, a minha obsessão continua a ser fotografar, mas também está a ser estudar mas é sempre tudo sobre a mesma coisa, sobre fotografia, mas aqui também já vai para além da fotografia, portanto é muito também de arte visual no geral, mas não só. Arte, no geral. E é aí que eu estou agora. Ok, boa. E portanto também está a ser inédito na minha vida esta parte de facto não é só fotografar, mas também é ler, é ver, mas isso também já fazia. A fotografia também tem isso tudo. É verdade, sim. Então, aqui não estou então é bom porque, na verdade, acho que talvez todas essas coisas estejas a receber todo esse sumo para depois, se calhar, sair alguma coisa mais especial. Portanto, exatamente, sim. O que acontece é que agora está a ser muito mais sumo, sim. Estou a receber muito mais sumo e também está com... Tenho colegas muito, muito, muito bons, e são de áreas diferentes, não só profissionais, mas também áreas de interesse, e portanto daí também, naturalmente, este meu trabalho ter expandido para além da fotografia, portanto já incorpora aqui outras artes, outras visões. E é aí que eu estou agora. Muito bem. Eu sei que tu gostavas de fazer uma sugestão para a exposição do Jeff Wall no MAT. A Clara Azevedo por acaso fê-la, mas acho muito bem que a faças. Podes sempre repetir, não faz mal nenhum, e as tuas razões. E a Ana Brígida se calhar não vai. Estamos então façam um favor, deixa a nossa convidada então primeiro fazer uma sugestão, porque nós o tempo corre depressa e daqui a bocado termina o programa. Vou sugerir... Não te afaste tanto, para ouvirmos melhor. Certo. Pronto, já que já sugeriram do Jeff, vou sugerir uma onde eu ainda não fui, mas é da Chantal Ackerman, que está no CCB. É isso. Portanto, muito bem. Eu não fui também. Eu quero muito ir. E eu vou dizer, porque eu acho que ainda por cima, depois desta conversa, é espetacular eu trazer isto. Porque ainda ninguém trouxe nada disto. Fabulous Ana Brígida. É o Indie Lisboa. O quê? É o Indie Lisboa. Porque, na verdade, nós estamos a falar sempre muito de fotografia, não é? Mas o cinema está de mãos dadas com a fotografia, não é? Então, já que está a acontecer o Indie Lisboa, este é o último fim de semana do Indie, então eu acho que vim trazer aqui o Indie para as pessoas não se esquecerem da existência dele. Boa, ótimo. Portanto, é o Festival Internacional de Cinema que destaca obras que se encontram fora do radar da regular circulação de filmes. E, portanto, é isso. Entre sexta e domingo é aproveitar, porque... Muito bem. Ótimo. O cinema é uma ótima fonte de inspiração para a fotografia. E nós, como estamos na rádio, costumamos acabar sempre com uma música e pedimos-te a ti uma sugestão. E tu sugeriste, e explica porque é que sugeriste esta música e porque é que nós a vamos ouvir. Eu já a ouvi, tu ainda não ouviste, mas vais ter. Não sei se vais gostar. Diz lá. Então, vamos ouvir Sampha com Spirit, eu não sei se é 2.0 ou 2.0. Este artista é incrível, ele consegue conciliar aqui duas vertentes musicais que me interessam muito, mas uma parte mais clássica e mais eletrónica, portanto gosto muito, e na verdade também gosto muito dessa dissonância na arte no geral, do clássico versus do contemporâneo, interessa-me isso, e o Sampha faz isso, tem uma voz muito bonita, e eu tenho estado a viciar este álbum dele, portanto era inevitável trazer esta música. Boa, então vamos lá ouvir. E entretanto marcamos encontro até daqui a 15 dias e boas descobertas visuais até lá, e acabamos aqui então com Sampha. E obrigada a Meg. Obrigada a vocês. Muito obrigado. É verdade, porque é que eu não consigo pôr isto a andar? Porque devia ter feito aqui, já percebi. Waves will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit gon' catch you, yeah. Podes ouvir? Não, mas já não está. Lying in reflections,
moonlight hits your skin. Safe in conversation. You question where I've been. Two bodies on this mattress. Yeah. Save me as it sinks. Yeah. Automatic self-protection. Yeah. Like airbags in my hands. Next thing I'm drifting into open sky. And I don't feel so scared. Dreaming with these open eyes. Yeah. Waves will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit gon' catch you. Yeah. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Rádio Movimento. Once in your life, you'll have a moment, you'll have a secret to find.
wanna be your girlfriend. Girl, wanna be your girlfriend. Girl, make you my boyfriend. Boy, make you mine. Oh, 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 I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of Sempre consigo em todo o mundo. Rádio